Olá! Que bom estar com vocês novamente. Estou de máscara justamente para alertá-los quanto à necessidade de todo tipo de precaução neste momento. Estou aqui, trabalhando, meu álcool em gel, máscara, todo cuidado é pouco neste momento. Todo. Se todos nós fizermos a nossa parte, com certeza sairemos dessa o mais rápido possível. Mas precisamos de conscientização. Fique em casa, saia somente se necessário. E se tiver que sair, tenha todos os cuidados possíveis. Bem, isso é abertura, não é sobre isso que eu quero conversar com vocês, não. Eu quero falar justamente sobre o esquema de um texto dissertativo argumentativo. Nós estamos diante de uma tipologia textual cobrada no Enem, cobrado na maioria dos exames, então, porque é justamente um texto impessoal e que você problematiza, você defende um ponto de vista e tem capacidade argumentativa diante dele. Então vamos fazer assim, um vídeo bem curtinho hoje. O que se faz então diante de um texto em que eu preciso defender uma opinião, argumentar, ser impessoal, dominar a norma culta, a norma padrão da língua portuguesa, demonstrar conhecimento, saber utilizar de coerência, de coesão e, no caso do Enem, ainda propor proposta de intervenção. O que seria esse esquema? Gente, quando nós recebemos uma proposta de redação, o próprio tema já nos dispõe de palavras-chave que vão nortear a semântica, ou seja, vão nortear o sentido do texto. Como assim palavras-chave? Vamos dizer que o tema seja, vou pegar aqui, eu estava analisando um dos temas aqui agora, a ascensão dos esportes radicais no Brasil. Quais seriam as palavras-chave? Ascensão, esportes, radicais e no Brasil. Em torno das palavras principais, você consegue dimensionar sua capacidade argumentativa. O que seria então ascensão? Ascensão é crescimento. Ascensão é aquilo que está ganhando proporção, aquilo que aumenta, aquilo que está em disseminação, aquilo que está sendo popularizado. Esporte, modalidade, desportos, atividades. Quantas palavras giram em torno da palavra esportes? Atividades físicas, modalidades esportivas. Em torno da palavra esportes, nós dimensionamos inúmeras palavras. Radicais. Quando nós falamos em radicais, nós falamos daquilo que é fora do comum, daquilo que não é convencional, daquilo que é uma das características do esporte radical também, é que nós jogamos individualizado. Não é tão característico jogar coletivo diante dessa temática. Então, eu falo individualizado, não convencional, não simples, fora do comum. Brasil, território nacional, país, nação brasileira. Dimensionando as palavras-chave, eu consigo, então, com os textos de apoio, mas até mesmo com as palavras-chave, criar uma situação-problema. E este tema que eu disse a vocês é um tema, inclusive, que não é simples, é um tema que não tem problematização. Quando você lê um tema deste, você se depara com um tema que, para a maioria dos alunos, é um tema bem diferente, bem complicado, bem diferentão. Mas como lidar com um tema desse quando não tem problematização? O esquema da redação dissertativa argumentativa é problematizar. Então, diante do tema, eu vou criar uma situação-problema. Encontre uma situação-problema. Quando ela está explícita, diante de palavras como desafios, persistência, você já encontra na própria palavra problema. Mas quando não tem problematização explícita e ela está implícita, como que nós conseguimos localizar essa problematização? Qual é a situação-problema quando ela não aparece explicitamente? Faça diante disso um contraste. Faça um contraste de obstáculos, de desafios, em controvérsia, aquilo que nós consideramos como os pontos positivos, como as vantagens. Então, os pontos positivos eu já falo de imediato. Ascensão, está em crescimento, está em vantagem, está popularizado no país, certo? Esportes. Quando nós falamos de esportes, nós pensamos que, de certa maneira, não existe investimento como deveria haver. Não existe investimento, quando eu falo, não somente do Estado, mas não existe investimento nem apoio necessário
por parte do Estado, por parte da iniciativa privada. Então, diante de esporte, se não existe tamanho investimento e apoio com os esportes convencionais, imagine com os esportes que são radicais. O outro tema, quando nós falamos ainda radicais, apesar de estar popularizado, apesar de estar em ascensão, nós conseguimos problematizar porque falta investimento, existe preconceito, muitas pessoas ainda dispõem de preconceito pelo desconhecimento das modalidades radicais e, consequentemente, daí, criando o contraste daquilo que está popularizado, daquilo que está em ascensão no país, em contrapartida com os obstáculos de falta de iniciativa, de falta de investimento, de desconhecimento, você já consegue problematizar a questão, a temática. Então, gente, redação dissertativa argumentativa é problematizar, é criar uma situação-problema. E a partir daí, com uma frase bem montada, bem elaborada, um período bem elaborado, 2 períodos que seja, mas eu vou apresentar minha tese. E é em torno da tese que você vai organizar o seu texto. O esquema da redação dissertativa argumentativa está aí. Tese e os argumentos. Quando falamos da dissertação, nós falamos em organizar, se são 30 linhas, com 2 parágrafos de desenvolvimento. Não preciso mais que isso. Posso fazer com 3, professora? Posso. Mas diante de um parágrafo que eu preciso organizar com coesão, com semântica adequada e com conhecimento que dê embasamento aos meus argumentos, eu não preciso extrapolar 3 parágrafos. Com 2 parágrafos de desenvolvimento, eu consigo organizar o meu texto. Então, qual o papel da introdução? O papel da introdução é contextualizar o tema, é apresentar a tese, e o papel do desenvolvimento é explicar o porquê da tese. Se são 2 argumentos, o porquê da tese 1, crie um tópico frasal, exemplifique, amplie. Com 4 períodos eu consigo organizar um parágrafo bem consolidado, que tenha a autoria do seu conhecimento e que também, é claro, tem uma credibilidade que eu venha inserir conhecimento extra, que é uma das competências exigidas pelo Enem. 4 períodos? 5, não tem um padrão específico, mas o importante é a criatividade de consolidar tópico frasal, que é o porquê da tese, e, consequentemente, a explanação desse tópico frasal. Então, assim, o porquê da tese 1, parágrafo de desenvolvimento 1. O porquê da tese 2, parágrafo de desenvolvimento 2. Então, na introdução eu apresento tese, contextualizo o tema, apresento a tese. No desenvolvimento eu vou dizer o porquê da tese 1, o porquê da tese 2. E depois disso, nós chegamos onde? Nós chegamos na proposta de intervenção quando se trata do Enem. 2 propostas bem elaboradas, bem pragmáticas, bem detalhadas, que consigam, lembre-se sempre, elas precisam ir de encontro à problematização da tese e dos 2 argumentos. No caso que eu disse e usei como exemplo esportes radicais no Brasil, e esse é um tema difícil, imagina, eu tenho certeza que vocês ficaram meio grilados aí. Quem sabe, se vocês pedirem, curtirem o meu vídeo aqui e passarem a me seguir, eu vou compartilhar esse tema, que é bem complexo, mas que nós temos condições de fazer. Esteja preparado para temas difíceis, não somente para temas fáceis, mas busque temas complexos. Assim você consegue ampliar sua capacidade argumentativa. Mas diante de um tema que fosse, por exemplo, a ascensão dos esportes radicais no Brasil, quais são as propostas de intervenções que podemos considerar viáveis? Se falta investimento, nós podemos, então, sugerir que a sociedade se organize em torno de, por exemplo, pedir, solicitar, brigar pela recriação do Ministério de Esportes no Brasil, porque nós não temos mais. Então, de certa forma, isso é uma problemática que precisa ser solucionada. Então, cabe, é lógico, a própria sociedade se juntar em torno de buscar, de lutar pela recriação do Ministério de Esportes no Brasil. E, a partir daí, buscar investimentos nas modalidades esportivas. Por exemplo, nós teríamos no ano de 2020 as Olimpíadas, que estava marcada, pelo protagonismo dos esportes radicais, o que nós não tivemos devido à pandemia, mas que prova que está em evidência no país. Então, uma das propostas seria justamente o quem fazer, a própria sociedade, o que fazer, se mobilizar com ativismo virtual, ativismo social, manifestações organizadas em torno de buscar a recriação do Ministério de Esportes no Brasil.
de modo que ele possa o quê? Fazer a gestão de recursos adequados, destinar, organizar a pasta de modo que as modalidades esportivas sejam valorizadas e que tenham o investimento necessário no país. Quem investe em esporte, investe em saúde e, consequentemente, se você previne, você evita essa dimensão, essa expansão de problemas nos hospitais públicos brasileiros. Outra segunda proposta, um merchandising em torno disso. Se existe desconhecimento das modalidades esportivas radicais, o que tem que ser feito é investir em conhecimento. Imagine se nós colocássemos numa novela de horário nobre da Rede Globo um protagonista que praticasse esportes radicais. Se nós conseguíssemos mostrar as vantagens, as desvantagens, quantas pessoas seriam então alcançadas? Porque nós somos, de certa forma, movidos, quando nós estudamos estereótipos, nós somos movidos por tudo que passa na mídia, por tudo que passa na TV, por tudo aquilo que a internet mobiliza. A literatura é capaz de nos rotular. Então, se nós seguirmos as coisas ruins, que tenhamos condições de seguir coisas boas. Então, a sugestão seria justamente investir num protagonismo de novelas de canais abertos, que incentive, que façam se conhecer as modalidades esportivas radicais tão presentes e em ascensão no território brasileiro. Olha que duas propostas. Lembre-se quem fará, o que fará, através de quem fará, como fará e para que isso vai ser feito. Seja detalhista, proposta de intervenção bem elaborado, busque criatividade. Pessoal, eu disse que antes que eu queria distribuir com vocês, dividir com vocês um esquema de uma redação dissertativa argumentativa, que algumas pessoas veem assim como uma das mais complexas. Ela não é. Ela é uma redação que, se eu sei criar uma tese, se eu sei problematizar o tema, e se eu consigo, então, defender esta tese, eu consigo, com certeza, criar propostas de intervenções válidas. Lembre-se, primeiro, diante do tema, qual a situação-problema? Com a situação-problema, você encontra a tese. Encontrou a tese? O porquê da tese 1? Desenvolvimento 1. O porquê da tese 2? Desenvolvimento 2. E depois disso, duas propostas de soluções viáveis que vão de encontro à problematização. Um beijo no coração, segue, vai lá, convida um amigo seu. E se você me curtir, chamar, mandar mensagem, eu vou criar um outro vídeo trabalhando essa temática que eu apresentei como exemplo no esquema de redação dissertativa argumentativa. Lembre-se, só saia se necessário. Estude, não importa a data, dezembro, maio, janeiro, a hora vai chegar e você precisa estar preparado. Impossível estudar em cima da hora. Beijo no coração, tô de máscara, mas tô mandando um beijão para você. Fique com Deus, tchau, tchau, da professora Alcenira Nogueira Rangel. Tchau, tchau!